Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos ao Caesarpedia. Hoje nós vamos começar a aula 2 do curso Segredos e Poder na Eclésia de Jerusalém. E a partir de hoje nós vamos falar do Evangelho de Tomé. Lembrando que tanto o material de Tomé e o material de Felipe, abordado na aula 1, estão aqui no volume 1 da série As Escrituras de Nag Hammadi, uma nova leitura, deste que vos fala. Esse material está disponível na plataforma Wiclap, o link está aqui embaixo. O volume 1, volume 2, volume 3, então, disponíveis para sua apreciação. Não podemos deixar de lembrar do livro incrível de John Lamb Lash, Não a Imagem de Deus, disponível na Amazon e na estante virtual para sua apreciação. É aqui que os senhores vão encontrar a restauração do mito de Sofia, ok? Além do mito de Sofia, nas Escrituras de Nag Hammadi. Esse livro também, os senhores encontram na plataforma Wiclap. Os links todos estão aqui embaixo. Aqui vocês vão encontrar um aprofundamento da restauração do mito feito por John. E além de uma série de 9 pequenos dossiês de alguns textos gnósticos importantes e um ensaio sobre o animismo sofiânico. Todo esse material aqui disponível para os senhores na plataforma Wiclap. Portanto, não percam tempo. Vão lá, dá uma olhadinha no livro, é muito legal. Então vamos lá. Aula 2. Segredos e Poder na Eclésia de Jerusalém, o Evangelho de Tomé. Que ninguém leia o Evangelho segundo Tomé, pois é obra, não de um dos 12 apóstolos, mas de um dos 3 discípulos perversos de Mani. Estas são as palavras do bispo Cirilo de Jerusalém, ao seu rebanho, no final do século IV. Para o bispo e muitos outros doutores da Igreja, o Evangelho de Tomé era uma invenção dos maniqueus, e o líder desse movimento, Mani, era esse recipiente de toda a impureza, esse depósito de lixo de todas as heresias. Só os 4 evangelhos oficiais deviam ser lidos, pregava Cirilo, porque os restantes não são genuínos e são prejudiciais. Ele acrescentou que o odor espúrio de santidade conferido pelo título corrompe as pessoas simples. Bom, é esse o material que nós vamos trabalhar hoje. O Evangelho de Tomé ele faz parte dos cadernos de Nag Hammadi, que foram descobertos em 1945 no Egito. Trata-se de uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, dos quais se diz transmitem a salvação e a vida. No Evangelho de Tomé, no Logion 1, nós lemos o seguinte: quem encontrar a interpretação destas palavras não experimentará a morte. E aqui nós encontramos um paralelo com o Novo Testamento. Em João nós lemos: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Nesse trecho interessante, os judeus chegam para João e dizem: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Ou seja, os judeus não acreditavam nos apóstolos e não queriam saber dessa conversa de Jesus. A obra foi escrita em grego e traduzido para o copta em meados do século IV, é o que diz os especialistas. 3 fragmentos dessa obra escrita em grego foram encontrados numa cidade chamada Oxirhynchus, atual Benessa, no Egito. E desses fragmentos, o mais antigo foi copiado por volta de 200 depois de Cristo. Ou seja, o Evangelho de Tomé em grego já existia antes do início do século III, coisa do ano 100, ano 190, mais ou menos, né? Embora tenha recebido o título de Evangelho Gnóstico, esse texto não contém nenhuma narrativa sobre a vida ou o ministério do ungido. Trata-se de uma compilação de ditos, e alguns desses ditos se assemelham ao material do Novo Testamento. O Evangelho de Tomé não apresenta uma narrativa fechada e nem oferece uma estrutura cronológica. Enquanto os textos do Novo Testamento se concentram na crucificação e na ressurreição de Jesus, ou seja, são evangelhos da cruz, o Evangelho de Tomé apresenta a figura de um Jesus que não morreu na cruz pelos nossos pecados e não ressuscita no 3º dia. É um Jesus vivo. A maioria dos ditos começa com Jesus disse, e nós traduzimos como Jesus diz.
por sugestão aí dos estudiosos, afinal é um Jesus vivo, Jesus está vivo aqui nesse contexto. Alguns ditos soam bastante enigmáticos ou vagos e levam a uma inevitável interpretação pessoal. Alguns ditos enfatizam o autoconhecimento e a experiência direta do divino, doutrina tipicamente gnóstica de iluminação e salvação, através do discernimento pessoal ou gnosis, e não por rituais externos ou por intermédio de autoridades espirituais, no caso, a nossa querida igreja. Alguns ditos são únicos e encorajam o leitor a buscar uma verdade espiritual dentro de si, uma postura radical, herética e gnóstica, sem dúvida. Alguns ditos são quase idênticos aos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, o que sugere que os autores do evangelho de Tomé e dos evangelhos sinóticos se basearam em fontes semelhantes. Os ditos podem ser considerados como logoi sophon, ou seja, ditos dos sábios, e remetem à tradição sapiencial que comentamos na aula 1 sobre o evangelho de Filipe. Os especialistas dizem que o evangelho de Tomé não pode ser classificado como gnóstico sem apontar especificamente certos detalhes. Bom, essa coisa de buscar o conhecimento dentro de si e não precisar do intermédio de autoridades espirituais é absolutamente gnóstico. Não precisamos ir muito longe nesse ponto aqui. E nós vamos apontar esses detalhes gnósticos sob o olhar sofiânico. Não estamos estudando gnosticismo, estamos estudando o mito de Sofaia nos textos gnósticos, é diferente. O texto, então, consiste nas palavras que o Jesus vivo disse e que Judas Tomé, o gêmeo, ou seja, Tomé Dídimos, registrou. Mas quem foi esse Judas Tomé Dídimos que supostamente escreveu essa obra? Seria ele o conhecido São Tomé, lá das letras? Há dúvidas a respeito da identidade do autor do texto. Na introdução do GTH no The Coptic Gnostic Library, volume C2, Helmut Koster dá detalhes sobre o nome Dídimo Judas Tomé. No fragmento grego, o nome que aparece é Judas Tomé apenas. Judas é o nome original. O nome Tomé ou Tomás, Thomas, não era propriamente um prenome, mas sim a palavra aramaica que significa gêmeo, e o equivalente grego é Dídimos. Judas Tomé Dídimos. Tomé significa gêmeo. Dídimos significa gêmeo. Então, Judas gêmeo. Existem várias pessoas no Novo Testamento chamada de Judas. Tem o Judas Iscariotes em Mateus, tem o Judas, irmão de Tiago, em Lucas e Atos, tem o Judas Barsabás nos Atos, tem um Judas que João faz questão de dizer que não é o Iscariotes, tem o Judas, irmão de Jesus e de Tiago, mas nenhum desses nomes é composto com a palavra Tomé, que significa gêmeo. No entanto, há um apóstolo chamado Tomé, ou Tomé Dídimo. E então a gente acaba chegando na questão do poder. No Logion 12 do Evangelho de Tomé, Jesus diz aos discípulos que Tiago o justo é o seu sucessor, após a sua morte. Onde quer que estejais, ireis ter com Tiago o justo, por causa de quem o céu e a terra foram criados. Nós vamos falar sobre Tiago o justo um pouquinho mais adiante. E então, no Logion 13, surgem os segredos que Jesus revela a Tomé. E esses segredos seriam coisas tão terríveis que a gente lê o seguinte: se eu vos disser uma das coisas que ele me disse, pegarei em pedras e atirá-las-ei em mim. Pesado, né? O que será que Jesus falou para Tomé? Seria esse Judas Tomé o irmão gêmeo de Jesus, como se especula? Seria ele Judas Tadeu, irmão de Tiago o Justo, que também é chamado de irmão de Jesus? Ou seria uma outra pessoa com a alcunha dupla de gêmeo-gêmeo? Nós não sabemos, jamais saberemos, a não ser que apareçam outros textos por aí, né, esclarecendo esse assunto. A autoridade gnóstica. Tomé tem grande prestígio entre os gnósticos, como já mencionamos na aula 1, né, sobre o Evangelho de Filipe. O texto Pistis Sophia, que é uma aparição pós-ressurreição de Jesus. Nesse texto, Jesus nomeia Felipe, Mateus e Tomé como os escribas oficiais do movimento, digamos.
e eles devem registrar as palavras de Jesus. Então, como falamos na aula 1, se Tomé registrou alguma coisa, foram as palavras de Jesus. Isso lhe confere grande autoridade. Tomé apresenta um Jesus que é o mestre da sabedoria, e as suas palavras conduzem à gnosis e à compreensão. No Logion 2, Jesus descreve o processo para se chegar a tal sabedoria e tal compreensão, e consequentemente alcançar o reino de Deus. Que aquele que procura não deixe de procurar até encontrar. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando ficar perturbado, maravilhar-se-á e reinará sobre todos. Em outras palavras, a busca de uma compreensão dos ditos de Jesus é um empreendimento digno de ser assumido com empenho, e embora o caminho para o conhecimento possa ser difícil e até mesmo perturbador, aqueles que perseveram descobrirão o reino de Deus e o descanso de Deus. Mas o que dizem os especialistas sobre o Evangelho de Tomé? Olha só. O Evangelho de Tomé ainda suscita grande interesse por parte dos estudiosos, e estes apresentam perspectivas diversas e interessantes. Elaine Pagels, talvez a mais conhecida especialista do gnosticismo, afirma que o Evangelho de Tomé estimula uma abordagem mística do cristianismo. O texto convida os leitores a encontrar o divino dentro de si mesmos, e não por meio de exterioridades ritualísticas e ortodoxias doutrinárias. Segundo Pagels, a ênfase no autoconhecimento e na visão mística desafia a tradição da Igreja e sugere que a salvação vem da compreensão da essência espiritual de cada um e não da adesão a dogmas da Igreja. John Dominic Crossan, membro do Jesus Seminar, considera que o Evangelho de Tomé contém possivelmente algum dos primeiros e mais autênticos ensinamentos de Jesus. Ele sugere que Tomé pode ser o mais próximo que podemos chegar dos ditos pré-evangélicos que circulavam nas primeiras comunidades cristãs da época. Crossan acredita que o mestre da sabedoria apresentado por Tomé está de acordo com a figura histórica de Jesus. É um evangelho centrado na sabedoria e nas parábolas de Jesus e que representa a voz mais original do Rabi, uma figura distante dos temas apocalípticos que cercam a figura de Jesus nos dias de hoje. Hoje, todo mundo vê sinais, parece que é realmente o fim do mundo, mas será que é mesmo? Os animistas sofiânicos não acham que o que está acontecendo é um apocalipse nos moldes bíblicos. Segundo os animistas sofiânicos, o que está acontecendo aí fora é a correção de um grande erro que aconteceu no passado, uma grande anomalia, digamos, né? Como falamos no vídeo anterior, e não um apocalipse nos moldes bíblicos. April de Cornick interpreta o Evangelho de Tomé como um manual espiritual para alcançar a gnosis, ou iluminação interior. É um itinerário iniciático gradual e com várias fases em direção ao despertar. Ou seja, aquele que busca passa por fases de conhecimento até atingir a unidade, né, com o divino. Ao comentar o Logion 2, o nosso querido Jean-Yves Leloup confirma esta ideia dizendo o seguinte: a primeira etapa é a busca, ou seja, procurar. A segunda é a descoberta, ou seja, encontrar. A terceira é o transtorno, a perturbação que produz essa descoberta. A quarta é a admiração, ou o encantamento. E a quinta é o reino, ou seja, a presença do todo. De Cornick entende os ditos como ferramentas de ensino que guiam o leitor através deste processo de autoconhecimento, levando à transformação espiritual do indivíduo. Ele enfatiza que a natureza enigmática de alguns ditos incentiva o leitor a descobrir camadas mais profundas de significado, alinhando-se com as tradições gnósticas do conhecimento oculto. Stephen J. Patterson diz que o Evangelho de Tomé não tem a preocupação com a morte e a ressurreição de Jesus. Ele oferece um caminho alternativo no pensamento cristão da época, um caminho mais centrado na tradição sapiencial e ensinamentos éticos. Mas
alternativas levam a escolhas, correto? O termo heresia vem do verbo grego hairein, que significa escolher, ou seja, ser herege significa escolher diferente. Esses aspectos diferentes da vida e da mensagem de Jesus foi o motivo de discórdia entre os doutores da igreja primitiva e o seu rebanho. E este, senhoras e senhores, é um momento histórico onde o ético, ensinado por Jesus, se transforma em herético. Marvin Meyer, responsável pela edição e compilação deste Nag Hammadi Scriptures aqui, que é o texto que a gente usa basicamente para estudar, ele vê o Evangelho de Tomé como um manual espiritual para a contemplação. E cada uma daquelas fases comentadas anteriormente é uma semente para meditação e introspecção. Ele diz que o estilo conciso e enigmático do Evangelho de Tomé provoca uma busca interior e é um instrumento de autodescoberta. É um texto meditativo que estimula a reflexão em vez de oferecer respostas diretas. Bentley Layton argumenta que o Evangelho de Tomé fazia parte de um espectro mais vasto de crenças e práticas da cristandade primitiva anteriores ao estabelecimento da ortodoxia. Essas crenças e práticas enfatizam a iluminação individual, o conhecimento direto de Deus, em detrimento da mediação das autoridades ou das crenças ou das instituições. Noutras palavras, o Evangelho de Tomé é uma afronta às autoridades espirituais da época e ainda de hoje. É muito bem aceito se você vem falar de um Jesus que não morreu na cruz, né? Falar de um Jesus vivo pode soar bonito, mas não é nada ortodoxo. Porque se Jesus não morreu, não ressuscitou, nós não temos cristianismo, não é mesmo? Nós não temos uma estrutura gigantesca de poder espiritual, nós não temos o controle espiritual de bilhões de pessoas neste planeta. Para terminar, nós vamos destacar as ideias de Richard Valantasis, que é um outro especialista muito conhecido pelos estudos de textos cristãos primitivos e ascetismo. Segundo Valantasis, a natureza interativa do Evangelho de Tomé e seus ditos está naquilo que ele chama de teologia performática. E ele fala o seguinte: o conhecimento emerge de um ato de interpretação. A coleção de ditos sob a autoria de Jesus e a redação de Didymos Judas Tomé exige uma performance para desvendar o seu significado individual e coletivo. É necessário trabalho e fadiga para executá-la e para descobrir, note-se que não é para aprender, a interpretação. Enquanto uma narrativa define cuidadosamente os atores e as suas ações, os ditos simplesmente flutuam o significado sem uma definição ou um controle cuidadoso. Este evangelho proclama a prioridade da voz viva sobre a narrativa, da presença textualizada sobre a definição narrativa. A teologia performática de Valantasis é um processo de descoberta que tem 4 características definidas. A primeira dessas características é o autoconhecimento e a transformação interior. Muitos ditos do Evangelho de Tomé encorajam os leitores a conhecerem-se a si próprios. Voltamos àquela máxima de Delfos, né? Daqueles gregos pagãos hereges. E esse conhecer a si mesmo funciona como um caminho para a descoberta do divino. O texto apresenta este autoconhecimento não como um exercício intelectual, mas como uma transformação profundamente pessoal que revela a nossa ligação com o divino. Ouve só. Se aqueles que vos guiam vos disserem, vede, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem, o reino está no mar, então os peixes preceder-vos-ão. Pelo contrário, o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos, e sabereis que sois os filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes a vós mesmos, então habitais na pobreza, e sois a pobreza. Aquilo que tendes, salvar-vos-á se trouxeres à luz o que está dentro de ti. Aquilo que não tendes dentro de vós, vos matará se não o tiverdes dentro de vós. Os ditos do Evangelho de Tomé parecem muitas vezes enigmáticos, com significados multifacetados
que vão se tornando mais claros apenas com o envolvimento repetido e a percepção pessoal. Ou seja, você tem que mergulhar no texto, ler várias vezes para poder ver se você consegue extrair algum conhecimento daquilo tudo lá. A segunda característica que o Valantasis propõe é a verdadeira performance, ou seja, é uma atitude ativa de procura de compreensão e não simplesmente uma absorção passiva, ou seja, sentar no banco da igreja e ouvir o padre explicar o que está escrito lá, né? Na verdade, o padre não explica porque ele não usa o Evangelho de Tomé nas suas missas. Jesus diz: olhai para o vivente enquanto viverdes, pois se morreres e depois procurares vê-lo, não poderás fazê-lo. A terceira característica de Valantasis é viver os ensinamentos do texto. Ou seja, isso é fundamental para essa teologia performática. O texto exige que o leitor se envolva em exercícios espirituais e disciplinas que reflitam o ensino dos ditos. É fazer o que está sendo dito lá, é agir, é ter a atitude de viver de acordo com o que está escrito, né? Isso pode incluir práticas contemplativas, meditação sobre ditos específicos ou a reflexão sobre as ações e intenções de cada um. A função do texto é remodelar a consciência e a vida cotidiana. O texto acaba fazendo parte da vida daquele que o estuda. Isso é fundamental. Não deis o que é sagrado aos cães, para que não o atirem ao monte de estrume. Não deis pérolas aos porcos, para que eles não as atirem na lama. Valantasis sugere que esta abordagem performativa convida os leitores a encarnar uma espécie de identidade ascética. Em algumas seitas gnósticas e ascéticas, a transformação pessoal era vista como necessária para a união com o divino. Tal transformação era obtida através do autoexame rigoroso, ou seja, o cara sempre olhando para si mesmo, sempre olhando para dentro para entender em que pé estamos, né, com o nosso conhecimento, e o desapego dos assuntos mundanos. O Evangelho de Tomé, sob este ponto de vista, incentiva uma viagem interior, segundo Valantasis, que tem tanto a ver com a mudança da forma como se vive, como com a mudança das suas crenças pessoais. Essa atitude de analisar e mergulhar e meditar no Evangelho de Tomé vai mexer com os seus princípios. Por isso, aquelas perguntas na aula 0, o que diferencia o animal humano dos outros animais e o que diferencia o animal cristão dos outros animais não cristãos. Para Valantasis, o Evangelho de Tomé não é apenas uma curiosidade antiga ou mais um instrumento catalisador para uma prática espiritual transformadora. A intenção do autor do Evangelho muito provavelmente foi e ainda é fazer dos leitores participantes ativos numa viagem rumo à iluminação, onde cada um olha para dentro de si e interpreta a sua compreensão da verdade divina. Estas perspectivas acadêmicas dão ao Evangelho de Tomé mais profundidade na compreensão do seu papel no cristianismo místico, do contexto histórico em que se insere, sobre o que significava o autoconhecimento no âmbito do pensamento cristão alternativo daquele tempo. E estes pontos de vista acadêmicos mostram as várias facetas deste evangelho e a diversidade do pensamento cristão primitivo, que não passava, segundo a igreja, de um ninho de heresias. Nós vamos ficando por aqui hoje. Na próxima aula nós vamos abordar o tema do Jesus vivo. Muito interessante, galera. Vejo vocês no futuro. Um grande abraço.